Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo dos PGMs, naquela série que nós temos aprendido acerca da oração, uma jornada de aprendizado sobre oração, e Jesus tem nos ensinado a orar como Ele orava, chamando a Deus de Pai, buscando o Seu nome, buscando o Seu reino, buscando a Sua vontade. Depois Ele mostrou que podemos confiar no cuidado do Pai para conosco e então colocar as nossas necessidades diárias em Suas mãos. Hoje nós veremos as razões por que devemos pedir perdão ao nosso Pai. Ele começou abordando na quarta petição, que foi a primeira pessoal, que a gente colocasse as nossas necessidades básicas. Mas hoje, a quinta petição, que é a segunda pessoal, ele pede para colocarmos as nossas necessidades emocionais diante do Senhor. Porque esse pedido que a gente vai abordar agora lida com o pecado e lida com o perdão, que são duas áreas que mexem com o nosso estado emocional e também espiritual, mas o emocional muito mais. Hoje vamos abordar a questão do pecado, aprendendo sobre as razões pelas quais devemos pedir perdão ao Pai Nosso, né? E aqui há algumas razões. A primeira delas, precisamos pedir perdão ao Pai Nosso pelas vezes em que erramos o alvo estabelecido por Ele para nós. Errar o alvo é deixar de ser a quem Deus nos criou para ser, é deixar de fazer quem Deus nos chamou para fazer. Então, todas as vezes que nós deixamos de ser o marido que precisávamos ser, a esposa que precisávamos ser, os pais que precisávamos ser, as mães que precisávamos ser, os filhos que precisávamos ser, os funcionários ou os profissionais que precisávamos ser, os patrões, as testemunhas do Evangelho que deveríamos ser, ou por estarmos seguindo a cultura do mundo, ou por estarmos cedendo à pressão de um grupo ou de pessoas, ou por nos preocuparmos muito mais com o que os outros pensam do que a palavra de Deus diz, nós cometemos pecado. Nós erramos o alvo. Quando deixamos de agir como Jesus agiria se estivesse em nosso lugar, já que somos discípulos dele, nós cometemos pecado. Então, errar o alvo é justamente deixar de ser e fazer o que Jesus nos chamou para ser e fazer. E é uma das razões pelas quais precisamos pedir perdão ao Pai Nosso. Outra razão para pedir perdão ao Pai Nosso é por termos cruzado a linha entre o bem e o mal estabelecida por Ele. Quando nós não conseguimos dizer a verdade, ou ser honesto, ser gentil, ser generoso, ser paciente, ser altruísta o tempo inteiro, nós cometemos o pecado de cruzar a linha entre o bem e o mal. Quando nós não dizemos a verdade em todo o tempo, nós cruzamos a linha. E todas as vezes que nós cruzamos a linha e falhamos em fazer isso, cometemos pecado. E essa é uma outra razão pela qual nós devemos pedir perdão ao Pai Nosso. Outra razão para pedirmos esse perdão é por escorregarmos no caminho da vida. Ou seja, às vezes nós cometemos um desatino, um acidente na estrada, ou um pecado que a gente comete sem a intenção deliberada, mas se continua sendo pecado. É aquela palavra dita fora de hora, é aquela resposta dita que feriu, é aquele gesto impensado, é aquela ação impensada que feriu o próximo, que prejudicou alguém, é você ser encontrado de guarda baixa, consequências, e às vezes por causa de uma paixão momentânea que faz perder o domínio próprio e que traz consequências que vão permanecer pela vida inteira. É pecado. E é uma outra razão pela qual nós devemos pedir perdão ao Pai Nosso. Mas além disso, nós temos uma outra razão para pedirmos esse perdão, é por termos agido fora da lei que Ele estabeleceu. Quando nós falhamos em obedecer ao Senhor,
à sua palavra, às suas ordenanças, ao ensino que ele deseja que obedeçamos, que ele nos ordenou que ensinássemos aos outros para que eles obedecessem, e decidimos fazer as coisas do nosso jeito, e tomamos decisões que não levam em conta a sua palavra ou a sua vontade, agimos fora das ordenanças e da lei que ele estabeleceu. E nós cometemos pecado. E sabe, o mais incômodo é que muitas vezes fazemos isso com uma certa frequência. E finalmente, amados, nós precisamos pedir perdão ao Pai Nosso por termos deixado de pagar o que devemos. Jesus ele nos ensina que quando nós agimos como a gente agiu, ou seja, quando nós erramos o alvo, quando nós cruzamos a linha entre o bem e o mal, quando nós escorregamos no caminho da vida ou agimos fora da lei, nós contraímos dívidas com o Pai. Então imagine você, que você cometa talvez esses pecados umas 2, 3 vezes por dia. Multiplique isso por 7, que são os dias da semana. Multiplique isso por 4, que são as semanas do mês. Multiplique o resultado por 12, que são os meses de um ano. Multiplique o resultado pela idade que você tem ou pelo número de anos que você tem. Você percebe que a nossa dívida é impagável. E o que complica mais é que a gente não se limita a cometer 1, 2 ou 3 pecados. Por isso que a dívida ela é impagável. Por isso que Jesus ele levou sobre si os nossos pecados na cruz e nela ele pregou o escrito da dívida, né? Como está lá em Colossenses capítulo 2, 13 e 14, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Por isso que nós podemos e temos razão para pedirmos perdão ao Pai Nosso. Então louvemos ao Pai, porque Ele se dispõe e até mesmo deseja nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme a promessa que João na sua primeira carta deixou no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por mais razões que tenhamos de pedir perdão ao Pai por causa dos pecados que cometemos, a maior razão é o fato de que Ele deseja, se dispõe a nos perdoar. Que o seu desejo seja ser perdoado pelo Pai. Vá ao Pai, confesse o pecado a Ele, Ele vai lhe perdoar. Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos pela Tua graça, que é melhor que a vida, pelo Teu amor por nós, e pela Tua disposição em nos perdoar quando confessamos os nossos pecados. Te agradecemos porque Tu és o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.